Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Apreensões de drogas resultaram em prejuízo de R$500 bilhão para o crime organizado, afirma a Secretaria de Segurança Pública. Durante coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou que nos últimos 2 anos o combate ao tráfico de drogas gerou prejuízo de R$500 milhões ao crime organizado que atua no estado. Perfaz uma quantia direta de quase 200 milhões. E uma quantia indireta, quando eu digo indireta, é que se a droga tivesse chegado no seu fim para distribuição no varejo, ela geraria uma renda, sem dúvida nenhuma, por volta de R$500 bilhão. Esse foi o prejuízo sofrido pela criminalidade nesses últimos 2 anos e meio com essa quantidade de droga apreendida. O secretário divulgou o balanço das prisões e apreensões realizadas entre janeiro de 2015 a junho de 2017. De acordo com o levantamento, foram mais de 33 mil ocorrências que resultaram na prisão de 23.106 adultos em flagrante e outros 4.409 em cumprimento de mandato judicial. Adolescentes apreendidos somaram 5.588, menores de 11 anos foram 37 durante o período. No total, foram 33.140 pessoas presas e apreendidas, a maioria delas com drogas, e que foram soltas devido às audiências de custódia. Segundo o secretário da SSP, foram quase 30 toneladas de drogas apreendidas nos últimos 2 anos. As delegacias locais têm que se encarregar, e as SICOMs locais têm que se encarregar, ou seja, a PM local tem que se encarregar do tráfico doméstico, da venda em bocas de fumo. E as especializadas, que têm mais recursos, têm que se focar, como a Polícia Federal faz, nas grandes quantidades de droga. E isso nos possibilitou apreender essa quantidade aí superior a 30 toneladas. O secretário Sérgio Fontes disse que o combate ao crime organizado vai continuar com a aquisição de 5.000 coletes balísticos e a compra de 60 fuzis para a polícia, além do empréstimo de mais 70 armas do Exército. Nós estamos trazendo, como eu falei, os fuzis de um acordo com o Exército e estamos comprando fuzis e coletes da Taurus e da CBC. De acordo com a SSP, somente no primeiro semestre de 2017 foram apreendidas quase 10 toneladas de drogas e efetuadas 3.692 prisões de suspeitos envolvidos com transporte e venda de entorpecentes no Amazonas. Armas de fogo e drogas foram encontradas em revista na unidade prisional do Piraquequara nesta segunda-feira. O secretário de Segurança Pública diz que a entrada de material ilícito nas unidades está com os dias contados. Saiba como isso será possível. A ação foi uma parceria da Secretaria de Segurança com o Exército. Foram encontrados 17 aparelhos celulares, 54 estoques, objetos usados para ferir outro preso e 297 recipientes com variados tipos de drogas e, o mais impressionante, 2 armas de fogo, sendo uma pistola com 12 munições. A descoberta foi possível por conta da utilização de material pesado de revista do Exército, destacou o coronel do CMA, Sérgio Oliveira. Normalmente eles são empregados para a localização de minas pessoais ou minas anticarro. Mas pelo nível de refinamento, né, da qualidade de detecção, é possível localizar facas pequenas, estoques, armas, munição. Ele tem essa sensibilidade mesmo através de uma estrutura, por exemplo, de concreto, alguma coisa que esteja impedindo o que normalmente uma inspeção pelo tato ou pela visão seria difícil localizar. Segundo o secretário de Segurança Sérgio Fontes, a entrada de material ilícito está com os dias contados. Já está em fase de compra os famosos scanners de corpo, semelhantes aos usados nos aeroportos. Os equipamentos de escaneamento de corpo, que são os body scan, estão sendo adquiridos e isso vai causar uma baixa muito significativa, porque nós sabemos que a maior parte da substância entorpecente, celulares, chips, carregadores, infelizmente entram em cavidades do corpo de visitantes. E isso é uma realidade, acontece sempre, e com o scanner de corpo isso vai simplesmente acabar. A UPP tem hoje cerca de 1.300 presos. O
O que se espera é que ações efetivas sejam tomadas pelo Estado para evitar massacres como o ocorrido no início do ano, que colocou o Amazonas no segundo lugar na lista de rebeliões com maior número de mortes no Brasil. Policiais encontram casa flutuante que foi furtada em Manacapuru. A casa flutuante que foi furtada em Manacapuru foi localizada no domingo, já desmontada na região da Ilha da Marchantaria, no Rio Solimões. A polícia estava tentando localizar a residência após informações de que 2 homens e uma mulher levaram a casa de Manacapuru em uma lancha no dia 11 de julho. De acordo com a polícia do município, a equipe recebeu denúncia de que a casa estava na fronteira dos municípios de Iranduba e Careiro Castanho. Pouca coisa restou da estrutura da casa, apenas as madeiras que formavam a base e as toras de árvores que servem como boias para a casa flutuar na água. O imóvel pertencia a uma idosa de 75 anos que acompanhou a polícia nas buscas e reconheceu o que restou do bem. Ninguém foi preso, mas a equipe policial do DIP de Manacapuru investiga o furto para localizar os autores do crime. Tiroteio no bairro Mutirão termina com 7 pessoas feridas e 2 mortas. O tiroteio ocorreu nas ruas do bairro Mutirão na noite do último domingo. Na tarde desta segunda-feira, as ruas do bairro estavam vazias. Os comércios fecharam mais cedo. Poucas pessoas na rua circulando. Segundo alguns moradores, a ordem dos traficantes é que evitem sair de casa após as 3 da tarde, o conhecido toque de recolher. Segundo o delegado da especializada em homicídios, Juan Valério, o tiroteio trata-se de uma briga por ponto de venda de drogas. E verificamos que trata-se de uma situação de disputa por território de tráfico, né? São grupos rivais. Agora nós estamos trabalhando a identificação dessas pessoas, né, desses executores. Já temos os veículos com os quais eles deslocaram, né? Já temos algumas informações nesse sentido. Ao todo, 7 pessoas foram atingidas, 2 morreram. O pintor Janderson Silveira, de 25 anos, e um adolescente de 16 anos, Vitor Lucas Barbosa, foram atingidos por vários tiros. Segundo o delegado, Janderson fazia parte de um dos grupos que disputam o comando do tráfico no local. Uma das vítimas, o Janderson, ele já tinha sofrido um atentado anteriormente, né? Temos boletim de ocorrência que comprova essa situação e que já denota também que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas, né? As outras 5 pessoas atingidas estão internadas no Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, entre elas um adolescente de 13 anos. Ele é irmão de uma das vítimas fatais, passou por uma cirurgia e corre risco de perder um dos rins e também teve o pulmão perfurado. As demais pessoas foram atingidas de raspão e, segundo as investigações, não têm envolvimento com o tráfico. A polícia está nas ruas do bairro à procura dos mandantes dos disparos e já trabalha com alguns nomes conhecidos na Zona Leste, segundo o delegado. Nós temos alguns nomes, né? Agora resta relacioná-los como possíveis mandantes, né? Mas principalmente identificar esses pistoleiros, esses executores que foram até o local. Segundo as informações repassadas pela polícia, as vítimas internadas passam bem, mas ainda estão em observação. Lei que estabelece maior rigor nas medidas de segurança adotadas por boates entra em vigor e órgãos anunciam fiscalização. Prédios comerciais, lojas, casas de shows e locais onde ocorrem eventos vão ser alvo de operação para avaliar a responsabilidade técnica envolvendo o estado de manutenção dos imóveis e a documentação de vistoria. O trabalho vai começar pela região central de Manaus. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas e a Associação Comercial do Amazonas estão alinhando parceria com o objetivo de realizar uma série de fiscalizações nos estabelecimentos comerciais. O superintendente de fiscalização do CREA, Johnny Bonato, explica como vai ser a ação. Prioridade, primeiramente, orientar, os empresários das edificações comerciais quanto à questão da nova lei, que é a Lei 13.425, que está sendo hoje uma lei relacionada às diretrizes de prevenção de combate a incêndio e desastre de estabelecimentos de edificações. Foi na Boate Kiss, em 2013, a tragédia que matou queimados, pisoteados e sufocados 242 jovens. Segundo Johnny Bonato, é para evitar novos casos do tipo que a norma foi sancionada. O nome dessa lei, quando ela foi promulgada, foi a lei da Boate Kiss, relacionado justamente ao que a tragédia que aconteceu
no Rio Grande do Sul. E ela busca maior diretrizes, maior rigidez quanto a essa questão dessa fiscalização, não só dos órgãos públicos e municipais, como também dos estabelecimentos. A data da operação será definida com a participação do Corpo de Bombeiros e será em forma de esclarecimento e prevenção, segundo Johnny Bonato. Nós vamos sentar ainda com o Corpo de Bombeiros e com a ACA, para a gente definir uma ação preventiva integrada, onde a gente vai justamente informar a população e os empresários no que diz respeito às novas exigências da lei que está aí chegando, justamente para garantir melhor eficiência e cumprimento do que estabelece a legislação. A nova legislação entrará em vigor em setembro. O artigo 21 prevê responsabilidade para os órgãos de fiscalização do exercício das profissões das áreas de engenharia, além do CREA, ACA e Corpo de Bombeiros. Outros órgãos públicos devem ser envolvidos na ação. O UBS é arrombada e tem vários equipamentos levados. A unidade de número 34 fica na colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Quando a nossa equipe chegou à UBS, encontramos a agente de saúde Ruth Silva, com 18 anos de trabalho na casa, chorando. Após o furto, moradores do bairro procuraram a UBS em busca de atendimento. Sem material e equipamentos furtados na noite anterior, o atendimento não pôde ser feito e ela foi ameaçada. Eu disse, moço, porque a gente está sem material para curativo. Podia passar a polícia e dizer, ó, moto dia. O arrombamento aconteceu de madrugada. Os bandidos cerraram e arrombaram a grade da janela e lá de dentro levaram vários materiais, prejudicando assim o funcionamento da UBS de número 34, que atende cerca de 40 pessoas diariamente. A terceira vez que é arrombada aqui. A primeira vez levaram desde o fogão, levaram tudo. Entre os equipamentos furtados da UBS estão a autoclave, que serve para esterilizar gases e fazer curativo, um aparelho para aferir pressão e um aparelho de glicemia, sonar, que serve para verificar os batimentos cardíacos do bebê, balança digital e um computador. A agente de saúde, que já é idosa, pede mais segurança e materiais como curativos, que já estavam em falta, sejam rapidamente repostos. Eu pediria mais segurança e pediria também os materiais, para vir, materiais para a gente trabalhar, porque não chegue a situação como o rapaz chegou agora, o material de curativo não tinha, só tem o soro, a gente não tem gás esterilizado. Aí ameaça, o povo já está indignado, com tanta da coisa que está acontecendo, Enquanto fazíamos a reportagem na UBS 34, chegou a informação de que outra UBS, a de número 31, também tinha sido furtada na Zona Norte, trazendo intranquilidade para funcionários e pacientes. Situação que exige ação rápida das autoridades para se evitar maiores problemas. O prefeito de Manaus sanciona a lei que vai ampliar a licença maternidade das funcionárias públicas comissionadas de 120 dias para 180 dias. A lei que já funciona para as comissionadas do Estado agora também foi sancionada pelo prefeito de Manaus a partir desta segunda-feira. As funcionárias comissionadas também passam a ter direito a 6 meses de maternidade e não mais 3, como as mães que trabalham no serviço privado. O prefeito explica que o benefício também é estendido para as mães adotivas. Estão sendo estendidos às funcionárias comissionadas, porque é de justiça. Trabalham aqui do mesmo jeito e fazem por Manaus a mesma coisa que fazem as nossas valorosas efetivas. A secretária de Políticas Afirmativas para Mulheres, Socorro Sampaio, disse que é uma grande conquista para as servidoras, que muitas vezes passam por complicações e não têm tempo suficiente para se recuperar e precisam voltar ao trabalho. Muitas, de fato, têm necessidade, estão dentro da vulnerabilidade social, porque muitas vezes a gente pensa que o fato da mulher trabalhar, ela não tem necessidade, mas ela tem. Os valores dos 60 dias a mais serão custeados pela Prefeitura e os 120 dias normalmente pela Previdência Social, que já arca com o salário maternidade. Na ocasião, o prefeito também anunciou que vai antecipar a conclusão dos pagamentos da primeira parcela do 13º salário dos servidores para o dia 21 deste mês. O governo do estado anuncia apoio à realização de festivais folclóricos do Amazonas, Cirandas de Manacapuru e Festival da Canção de Itacoatiara. O anúncio do apoio foi feito pelo governador Davi Almeida durante evento esportivo de lutas marciais na Arena Amadeu Teixeira. Segundo o governador, o estado dará todo o apoio às principais manifestações culturais que serão realizadas nos próximos meses no Amazonas. Nós temos algo a destacar com relação
ao Festival de Manaus, que nós vamos retomar, o Festival Folclórico de Manaus. Nós temos também a questão da ciranda de Manacapuru, que nós vamos, ano passado não houve o apoio do governo, esse ano o governo vai dar o apoio. O Festival da Canção de Itacoatiara, são todas essas ações que nós estamos trabalhando. Segundo o governador, o estado vai fazer o repasse de R$1 milhão para a realização do 60º Festival Folclórico do Amazonas. O evento será realizado no Anfiteatro da Ponta Negra para otimizar custos do festival. O valor disponibilizado será liberado para 72 grupos folclóricos da categoria Ouro e Bois Bumbais, estes últimos distribuídos entre as categorias Master A, Master B, Regional e Tradicional, com acesso e decesso. Iranduba da Amazônia recebe homenagem na Câmara Municipal de Manaus pelo sucesso no futebol feminino. As meninas do Esporte Clube Iranduba da Amazônia foram homenageadas na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus. A solenidade é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao futebol feminino da região, que recolocou o Amazonas no cenário nacional da categoria. A atleta Jennifer Becker, jogadora da seleção brasileira e considerada a musa do time, afirma que, apesar da falta do título, a campanha do Iranduba é de respeito. Não chegamos onde queríamos, claro que queríamos o título, queríamos chegar na final. Tenho certeza que se isso acontecesse, a arena de 25 mil pessoas ia para 44 mil pessoas. É muito gratificante para a gente ser pioneiro de levar o público aos estádios. O técnico Sérgio Duarte, também homenageado, ficou feliz com o reconhecimento. Coroação de um êxito, né? Um êxito do Iranduba. Um êxito das jogadoras, um êxito da comissão técnica. A homenagem foi proposta pelo vereador missionário André, do PTC. De acordo com ele, as meninas do Iranduba merecem o reconhecimento. Mais do que justa, e não pode ficar nenhum momento esquecido. Pela primeira vez, 7 moças desse time de Iranduba foram agora convocadas para a seleção brasileira. 5 para a sub-20 e 2 para a seleção principal. No mais recente ranking nacional de clubes de futebol feminino da CBF, o Iranduba da Amazônia ficou entre os 4 melhores do país. As meninas quebraram recordes de público. O mais recente, na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Santos, quando 25.371 torcedores estiveram na Arena da Amazônia apoiando as atletas. Homenagem mais do que merecida. Manaus foi palco da última etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. 3 atletas do Amazonas garantiram vaga na seleção brasileira durante a competição. Mais de 400 atletas de 23 estados participaram da última etapa classificatória para o Campeonato Brasileiro de Karatê, que será realizado em outubro em Salvador, na Bahia. O Amazonas será representado por 3 atletas, entre eles Natália Faria, que reconquistou a vaga na seleção brasileira e vai para o Sul-Americano na Argentina em agosto. Ano passado eu entrei na seleção brasileira lá em Goiás, eu fui participar do Sul-Americano na Colômbia, em Cartagena, só que infelizmente eu não classifiquei. Então, como eu não classifiquei, eu perco a vaga na seleção e eu tenho que reconquistá-la. E eu tive que reconquistá-la ontem, né, na seletiva, e hoje eu vou participar do brasileiro. De Borba irá o segundo atleta a representar o Amazonas e o Brasil no Sul-Americano. Rian Christian Coelho, de 15 anos, há 5 treina pesado e vem vencendo as barreiras da distância. Teve a seletiva em março, em Caruaru. Eu tentei minha vaga lá, eu consegui, fiquei em primeiro lugar. Aí eu fui para o Sul-Americano na Bolívia. Lá na Bolívia, eu fiquei em terceiro lugar. Aí eu fui diretamente classificado já para o Pan-Americano na Argentina. Para o presidente da Federação Amazonense de Karatê, Washington Melo, é só o começo de uma nova era que o esporte está vivendo. Vinda para o Amazonas credibilizou mais o que eu já acreditava, que era o retorno da Natália para a seleção e no mínimo, um atleta a mais dentro da seleção brasileira, por conta do evento ter sido em Manaus. O evento teve o apoio da Confederação Brasileira de Karatê. O presidente da instituição, Luiz Carlos Cardoso, destaca a importância das classificatórias saírem do eixo Rio-São Paulo. O Karatê, ao entrar para Tóquio 2020, possibilitou que esse circuito fosse aquecido desta forma, e aí vem os resultados, vem as conquistas que o Brasil tem conseguido lá fora. O evento, segundo o secretário de Esportes do Estado, Fabrício Lima, também movimenta a economia do local. É um momento muito ímpar também, porque através do esporte nós estamos movimentando a nossa economia, ocupando nossos hotéis e de alguma forma incentivando nesse momento de crise, né, a circulação de recursos aqui dentro do nosso estado. Nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, o karatê vai se tornar o esporte olímpico.
No quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o Doutor Aprígio, personagem que dá nome à rua que interliga os bairros de São Raimundo e Aparecida, no centro de Manaus. Ruas da História, com Andréa Vieira. No final da ponte Fábio Lucena, a que liga os bairros São Raimundo e Aparecida, na zona centro-sul de Manaus, uma placa indica o nome Doutor Aprígio. Essa rua é a que passa em frente à centenária fábrica de cervejas Miranda Corrêa. O número de residências nessa rua se resume a 12 prédios. Dentre esses prédios, um se destaca por guardar uma preciosa história. Um bem amplo onde funcionava a Hora e Madeiras, e hoje abriga vários galpões vazios e sem utilização. Antigamente no local eram fabricadas embarcações de pequeno e médio porte, como canoas e lanchinhas. O quadro Ruas da História está aqui hoje na rua Doutor Aprígio, que fica aqui no bairro Aparecida, zona centro-sul de Manaus. O Doutor Aprígio ele foi um médico baiano que chegou no Amazonas em 1844. Mas quem vai contar mais detalhes da vida desse baiano é o historiador e pesquisador da história do Amazonas, Gaetano Antonaccio. Ele se formou em 1867. E ele veio para Manaus para exercer a medicina. Mas aqui eu acho que ele se encantou pelas morenas aqui de Manaus, se inspirou tanto com esses rios, esse verdejante aí todo na frente dele, começou a fazer poesia. E se tornou realmente um grande poeta em Manaus. Ele era conhecido e muito apreciado. Ele passou na medicina, ele participou da comissão de médicos, uma comissão de médicos do Amazonas, que apresentou diversos relatórios. Aí vinha aquelas doenças, né? Malária, aquele negócio, tudo já se combatia antes do Oswaldo Cruz chegar por aqui. E ele participou de umas comissões, fez um relatório e fez um grande volume desses apanhados dele, desse acervo, e que se chamou Relatório da Província do Amazonas, em 1884. Amante da poesia, um médico escreveu, além da introdução da história do Amazonas, um volume de versos intitulado Névoas Matutinas, conforme nos conta o historiador Gaetano Antonaccio. E, em verdade, a grande obra de Aprígio foi História do Amazonas. Ele escreveu sobre a história do Amazonas em 1883. Foi um dos primeiros livros que tratou da história do Amazonas, com certos detalhes e com amor à região. Mas a verdade é essa. Então ele fez notável discurso em favor do povo que o elegeu. Ele sabia realmente, não era demagogo, ele sabia dizer ao povo o que é que o povo deveria cobrar dos políticos naquela época. Mas realmente foi um homem, foi um símbolo da administração pública no governo do Estado, na prefeitura, como representante da Câmara Federal. Ele era um baiano que realmente tinha tudo a ver com o espírito sangue do amazonense. Uma curiosidade na história do médico baiano em Manaus ocorreu após a sua morte. Ele morreu no dia 19 de abril de 1891, e naquela época aí que veio um fato curioso, o cemitério tinha inaugurado. Acho que tinham 2 ou 3 defuntos só, e ele teve coragem de se meter com esses outros defuntos e foi para lá. Foi um do 3º ou 4º que foi enterrado no cemitério São João Batista. É um dos que quase inaugura o cemitério. Então foi um dos fatos curiosos da vida dele. Aprígio de Menezes. Um nome nas ruas da história. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite, até amanhã.